Vamos abrir a palavra de Deus para darmos continuidade à exposição de Tiago. Tiago, capítulo 4. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem sua Bíblia. Tiago, capítulo 4. No domingo passado nós meditamos dos versos 11 e 12. Hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 13 até o 17. Tema que eu quero meditar com os irmãos nesta noite: Deus como o centro dos nossos projetos e não a última opção. A Deus como o centro dos nossos projetos e não como a nossa última opção. Será que você tem feito isso? Você tem consultado a Deus sobre os seus projetos? Planejar é algo necessário na vida do ser humano. E quando não se planeja, sofremos muito e consequências às vezes difíceis de uma ausência de planejamento. E quando falo de planejamento, eu estou me referindo a planejamento desde o planejamento administrativo, escolar, familiar, ministerial, estratégico, o planejamento em cada área da nossa vida cristã, porque é uma ferramenta indispensável. E às vezes, quando se vive sem planejar, com o argumento de que eu não planejo nada porque a vida é assim mesmo, desconhecemos o fato de que o Senhor ele tem planos. Até mesmo quando se pensa nos decretos de Deus, foram já determinados. Deus já determinou todas as coisas. Então nada é surpresa para nós, às vezes. Para o Senhor não. Tudo já está planejado, tudo já está feito. As orações nada mais é um meio que Deus usou para que os seus propósitos se cumpridos na vida do povo de Deus. Quando se pensa então na vida com Deus, obviamente que os nossos planos não podem estar à parte do nosso relacionamento com Deus. Na verdade, deveria ser algo principal. Um exemplo claro talvez uma situação mais simples das nossas vidas até as mais complexas. Vamos pensar numa situação que muitas vezes se pensa apenas na questão monetária e esquece no impacto que isso causa na vida espiritual. O emprego, por exemplo. O emprego. Às vezes o emprego se avalia uma oportunidade pelo quanto vai ganhar e não pelo quanto isso vai ser benéfico para a sua vida espiritual. Uma mudança, um local onde se pretende trabalhar, quais são os reflexos disso na minha vida espiritual? É Deus que está nesse plano, nesse projeto? É Deus que está nesse planejamento? Ou é simplesmente uma decisão do meu coração, algo que eu estou olhando apenas o meu benefício pessoal? E veja, meus irmãos, o problema é quando no ato de planejar esquecemos justamente disso, esquecemos do principal, daquele que nos criou com um objetivo. Até no ato da criação, Deus ele cria com um objetivo. Quando ele nos cria, o Senhor vai dizer que há uma finalidade para essa criação. Nós não fomos criados para viver ao nosso bel prazer, para fazer as nossas próprias vontades. Mas a Bíblia vai nos dizer que eu e você fomos criados para glorificar a Deus e ter prazer nele. Isso todos nós, especialmente os presbiterianos, os reformados, sabem de cor. A pergunta do breve catecismo, todos nós sabemos. Qual é o fim principal do homem? E nós respondemos em alto bom tom dizendo: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que bonito, que coisa maravilhosa, né? Mas a questão não é o quanto nós sabemos dos catecismos, nós precisamos saber.
Bom presbiteriano deveria saber dos catecismos da sua igreja, da sua confissão, até porque nós somos confessionais. Mas a grande questão é o quanto daquilo que você conhece tem sido uma busca diária na sua própria vida. E é aqui que entra o nosso texto. Tiago, a partir do verso 13, ele vai dizer: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais ou vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não o faz, nisso está pecando. Amém. Então veja, Tiago vai combater aqui a soberba dos judeus. Se o resumo dessa passagem bíblica, desses versos 13 a 17, é justamente isso. Tiago combate a soberba dos judeus cristãos, especialmente ali os comerciantes estes que viviam fora da Palestina. E Tiago exorta-os a reconhecer Deus em todos os seus planos, em todos os seus projetos. Isso por uma razão muito óbvia. Primeiro, por causa da incerteza do futuro em relação à própria vida deles, considerando que tanto eles como nós temos uma vida frágil. Segundo, por conta do controle absoluto de Deus sobre a nossa vida e sobre o nosso futuro. Sendo essa, portanto, uma vez de tentar decidirmos, fazermos as coisas a partir do nosso jeito, Tiago vai nos dizer que essa atitude de planejar sem considerar a vontade de Deus é uma atitude pretensiosa, é uma atitude arrogante de alguém que quer fazer e não quer consultar a Deus. Nós não entramos ainda nas lições, mas confessemos, às vezes nós temos medo de perguntar a Deus sobre algumas coisas na nossa vida. Nós temos medo de fazer alguns tipos de orações, porque é bem provável que a resposta não será de acordo com a nossa vontade. Então é melhor não perguntar. É mais ou menos o filho que vai fazer um pedido para o pai, mas ele conhece o pai e sabe qual é a resposta. E ele diz assim: eu vou fazer de teimoso, não custa tentar. Mas eu já sei o que vai acontecer. Qual é a resposta? É assim que acontece aqui. Às vezes nós já sabemos qual é a resposta de Deus, por causa do nosso próprio coração, mas nós mesmo assim vamos até Deus e vamos fazer alguns pedidos que não glorificam a Deus, ou alguns pedidos ilógicos na vida cristã. Depois, obviamente, quando Deus diz não, nós sofremos, talvez conflitamos. Tempo passa, nós louvamos a Deus porque Ele disse: não, você não vai ter aquilo que você está pedindo. Então veja, Tiago então vai escrever esta carta ali no 5º século e se apresenta como servo de Deus, ou seja, como escravo de Deus, se direciona às 12 tribos que se encontram na dispersão. E ali o propósito de Tiago é justamente fortalecer também, instruir a igreja, porque aqueles irmãos estavam espalhados por conta das perseguições. Sendo perseguidos, eles também precisavam de ânimos, eles precisavam de orientação, eles foram forçados a deixar a sua terra natal por causa das perseguições. E aí o tempo passa. As coisas começam em alguns setores, em alguns ramos, voltar à normalidade. Agora nós vamos conquistar. E a ideia dos judeus comerciantes aqui era: eu vou para a cidade e vou ganhar muito dinheiro, vou ficar uma pessoa abastada financeiramente. Talvez depois eu vou me preocupar com as questões espirituais. Agora não é o meu foco. Você já viu pessoas assim?
Pessoas dizem assim: olha, nesse momento eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, as questões de igreja, de relacionamento com Deus, lá para o final da minha vida, na minha idade, na minha melhor idade, aí eu vou me voltar para as coisas do Senhor. E esse texto vem nos confrontar sobre a nossa visão de planejamento, de vida sem a orientação de Deus. A questão é como evitar que nossos projetos de vida, de fato, eles não deem certo. Como que nós devemos agir? E aí o texto vai dizer que nós precisamos, em primeiro lugar, entender que a nossa vida é frágil. Pensar no nosso projeto, pensar em Deus, nos nossos planejamentos, é primeiro entender. Quando você pensar em planejar, pensar em fazer algo apenas levando em conta o teu coração, a tua própria vontade, lembre-se primeiramente que a sua vida é muito frágil. Ou seja, a pretensão humana é constantemente combatida. A exortação de Tiago inicia-se com um imperativo dizendo: atendei agora, vós que dizeis. Ele se direciona aos comerciantes, mas a sua mensagem deve ecoar a todas as pessoas que dizem: eu vou fazer isso, eu vou realizar essas coisas na minha vida, mas deixando Deus de lado. Então o que ele vai nos mostrar é que o grande problema não está em fazer planos. Nós precisamos ter uma vida de planejamento. O grande problema é quando nós queremos fazer a nossa própria vontade. E aí é uma contradição. Se a nossa vida, o propósito da nossa existência é glorificar a Deus, as nossas decisões, os nossos projetos têm como propósito isso? A glória de Deus? Pastor, mas cada detalhe da nossa vida, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o planejamento familiar precisa levar em consideração qual é a vontade de Deus para a minha família. Qual é a vontade de Deus para a minha profissão? O que Deus quer de mim no meu trabalho? Talvez, onde você está, você não ganha o que você gostaria de ganhar, mas lá você está sendo útil como um discípulo de Jesus. É claro que uma sociedade como a nossa, normalmente não se leva em consideração isso. Mas o que Tiago está dizendo é que nós precisamos, não é evitar o planejamento, nós precisamos colocar Deus no nosso planejamento. Ele é o ato inicial do nosso planejamento. Ele é o ato inicial das nossas vidas. Isso não acontece, nós estamos chegando em outubro, dia 1º de outubro, e talvez você no começo do ano você fez alguns projetos de vida. E dentro da sua agenda, onde ficou Deus? Na página principal ou no apêndice? Ou uma nota de rodapé? Ou mais ainda, talvez você fez um grande planejamento. Qual foi o seu planejamento? O que eu mais anseio na minha vida é terminar de ler a minha Bíblia, é de orar mais, é de servir mais. Esse mundo nos puxa cada vez mais para aquilo que é passageiro, temporal. E nós esquecemos que é aquilo que é eterno, que vai dar base para que nós façamos aquilo que é temporal. Se nós não investirmos naquilo que é eterno, nós não vamos conseguir fazer o temporal bem feito. Porque falta alguma coisa. O grande problema não está em fazer planos, pois como comerciantes e como nós também precisamos planejar. Não há nada mal em você fazer plano. O problema está quando na soberba, na arrogância ou na autossuficiência, a tendência é esquecer de considerar os propósitos e a vontade de Deus para a nossa vida. Quando o ser humano mortal, passageiro, ele vai dizer isso,
hoje ou amanhã eu vou para tal cidade e vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Eles estavam manifestando uma arrogância. E que Tiago vai dizer, você nem sabe se vai chegar vivo, você nem sabe se vai acordar amanhã. Por isso que ele vai dizer, ao invés de você dizer, eu vou fazer, ele vai dizer, se o Senhor quiser, se for da vontade do Senhor, se isso glorificar, eu vou fazer. Se não, porque não era para a glória dele. Porque não era para o nosso bem. E a pergunta não é uma pergunta que requeria uma resposta. O que é a vossa vida? O próprio Tiago responde, a vossa vida é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ele está dizendo, queridos irmãos, quão frágil é a sua vida. Então quando você diz, eu vou fazer, você não tem a dimensão de que o controle da sua vida não está nas tuas mãos. De que na verdade, tudo que você tem não está nas tuas mãos. Por mais que você ache que tem o controle das coisas, de que você consegue fazer as coisas acontecer, mas o Deus soberano, aquele que está no controle de tudo, que é a nossa próxima lição, quando simplesmente ele age de uma forma simples, todo o seu projeto vai de ladeira abaixo. A fragilidade da vida é algo que deve ser uma realidade na nossa vida diária. A pergunta é feita a um grupo que conhecia um Deus forte, um Deus rico, um Deus grandioso, um grupo que conhecia Jesus e os seus ensinamentos. E diante dessa realidade, eles deveriam pensar, de fato, será que não é uma atitude arrogante? Tiago está dizendo, sim, na verdade, é uma atitude arrogante. É trazer para si a autossuficiência. É trazer para si aquilo que não lhe pertence. Porque aí vem a segunda lição. Deus está no controle da vida e do futuro. Verso 15 ele vai dizer isso. Verso 13 e 14 ele vai dizer o que é a vossa vida. Verso 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a tua vida? Você é apenas como neblina. E aí verso 15, ao invés de dizer isso, você deve dizer, se o Senhor quiser, primeiro, não só viveremos, como também faremos o quê? Voltando ao verso 13, se o Senhor quiser, não só viveremos, como vamos negociar, vamos ganhar, vamos conquistar, mas se o Senhor quiser, Ele pode não querer, Ele pode não querer. Ele pode dizer o seguinte, você vai ter sempre o suficiente. Por mais que você busque o supérfluo, você vai ter sempre o suficiente. Por mais que você se desgaste para ter o excelente, mas o propósito da minha vida é que você tenha o necessário. E é sob essa perspectiva que o próprio Senhor Jesus, quando vai falar sobre ansiedade, em Mateus capítulo 6, ele vai falar isso. O vosso Pai Celeste conhece tudo o que vocês necessitais. Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e todas essas coisas. Que coisa? A preocupação era comida, bebida, vestimenta, aquilo que era básico da vida. E o Senhor Jesus então diz, o Senhor conhece tudo isso, não inquiete o teu coração, não vive inquieto, preocupado, o que vai acontecer com amanhã. O Senhor sabe de tudo isso. Faça o principal. O que é o principal? Busca o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas, as reais necessidades. Não é que você não deva fazer nada, não é que você não deva trabalhar, não é que você não deva planejar, mas ele está dizendo foque no que é principal, e o seu trabalho, naturalmente, Deus vai abençoar, Deus vai capacitar. Mas quando nós invertemos essa ordem dos fatores, quando nós pensamos mais em ter e a prejuízo da nossa própria vida cristã, nós vamos viver num emaranhado de problema e às vezes nós terminamos não tendo a percepção de por que nós nos enrolamos tanto. Porque talvez, o secundário tenha sido a nossa busca maior, ao invés do principal na nossa própria vida. E Tiago, portanto, diz que ao invés disso nós devemos dizer, se o Senhor quiser, não só faremos isto, mas também
aquilo. A preocupação cega com os negócios e os prazeres deste mundo vai levar, às vezes, disse um estudioso, vai levar o crente mais piedoso a esquecer-se do Senhor. Numa sociedade onde não há Deus para o mundo, nessa declaração, quando ele diz, reconheça Deus. Se o Senhor quiser, você vai conseguir sim, você vai ter, mas se o Senhor quiser, a condição de viver, a condição de fazer, portanto, está na vontade de Deus. É a vontade de Deus que permanece em nossas vidas. Queiramos nós ou não, Deus sempre faz a sua vontade. Ou o povo de Deus se submete de uma forma fácil ou de uma forma mais difícil. O Salmo 115 diz, verso de 1 a 13, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ou, em outras palavras, tudo faz como ele quer. Tudo ele faz como ele quer. Veja um ponto importante aqui. Nós não podemos fazer como nós queremos. Mas Deus, ele faz como ele quer. Por uma razão muito óbvia. Ele é Deus soberano e está no controle de tudo. Nós somos servos que devemos estar submissos ao nosso Senhor. É por isso que ele diz, você pode fazer tudo isso, mas entenda que é Deus que está no controle da sua vida. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos. Irmãos, nós conhecemos tantas histórias de pessoas que estavam bem, aparentemente com grandes planos, e do nada aconteceu um acidente, algo do tipo, e você fala, mas aquela pessoa é tão nova, tinha uma vida pela frente, não é isso que normalmente a gente fala? Na perspectiva daquela pessoa eu vou ter muita coisa, mas na perspectiva de Deus você vai viver até tal data. Para Jesus, o nosso mestre, 33 anos, é só até 33 anos, terreno. Os dias estavam determinados, e os nossos dias estão determinados pelo Senhor. Quantos? Não sabemos, até porque... Já pensou, né, meus irmãos? Já pensou em que nós tivéssemos já ali escrito dizendo o seguinte, Diácono André, até o ano tal, então prepare-se, está chegando o seu dia. Está chegando o seu dia. Nós viveríamos certamente angustiados. Mas o Senhor não quis assim, para criar em nosso coração justamente a expectativa de que o amanhã deve ser melhor do que hoje, a minha vida com Deus. Se eu acho que eu acertei hoje, amanhã eu vou fazer melhor. Eu vou corrigir os meus erros e vou intensificar os meus acertos, para a glória de Deus. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Normalmente a gente percebe isso, e uma das demonstrações me permito a expressão, pode ser até desagradável, mas uma das demonstrações maiores de falsidade é no velório. Velório é algo terrível. Você chega lá, aquela pessoa foi terrível na vida, a primeira pessoa começa mentindo, dizendo, foi uma boa pessoa, nossa, eu me lembro com muito carinho, e por dentro você estava, que nada, já foi tarde, né? Você começa a falar, mas você mantém a etiqueta, né? Mantém a sua educação. Ou a pessoa chega lá e fala assim, me perdoe porque eu fiz isso, aí começa a se lamentar. Você deveria ter feito isso antes. Você deveria ter feito isso antes. Quem está ali, como diz os adolescentes, já era. Não tem mais o que fazer. Se está com Cristo, se estava servindo a Jesus, está na eternidade, glorificando a Deus. Se está sem Cristo, está sofrendo os tormentos da condenação. É dois caminhos. E não adianta tentar reparar o teu erro ou lamentar-se se você não acertou com aquela pessoa e vai dizer o seguinte, agora eu vou ser melhor. Eu vou acertar com aqueles que eu tenho errado. Eu vou corrigir os meus passos. Uma vez que eu não consegui acertar com quem já foi, eu vou acertar com quem está presente comigo.
Por quê? Porque eu não sei o que vai ser amanhã. Se eu tenho uma relação que eu preciso, por exemplo, pedir perdão a alguém, eu não posso chegar lá no túmulo e dizer, me perdoe. Você tem que pedir enquanto a pessoa está viva. Essa é a relação cristã. Por quê? Ele diz, se o Senhor quiser, não só viveremos, mas se Ele não quiser, talvez o nosso último dia seja hoje. E se você está firme com Jesus, você diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas se pare uma incerteza no teu coração, você vai dizer, misericórdia, Senhor, não vem hoje não, tem algumas coisas que eu preciso acertar. Mas o fato é que é Deus que está no controle da tua vida. Nada acontece contigo se não for, nada acontece contigo por acaso, é Ele que domina a tua vida, é Ele que está no controle, e o Senhor que está no controle, Ele não perde o controle dos seus. É imprudência andar segundo nossos próprios projetos, uma vez que sabemos que existe um Deus onisciente, soberano, que sabe tudo e tem tudo sob o seu controle e poder. A preocupação, portanto, cega com os negócios e prazeres do mundo, vai nos levar às vezes a achar que é a nós e não a Deus que devemos glorificar e, portanto, confiar em nós mesmos e não naquele que está no controle de tudo. A vida é frágil. Servimos a um Deus que está no controle de tudo, que é soberano. E, por fim, a conclusão óbvia é que excluir Deus dos nossos planos é uma atitude arrogante e maligna. É isso que ele vai dizer no verso 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Irmãos, isso é tão desafiador, porque a expressão maligno aqui no texto, ele vai dizer que a arrogância, a atitude de excluir Deus dos nossos planos, é uma atitude própria de alguém que está servindo à vontade do maligno, ou seja, do próprio Satanás, porque prefere fazer a sua e não a vontade de Deus. E aí Tiago usa um exemplo claro. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso está pecando. Tem coisas que é óbvia na vida do crente, que ele não precisa de um estudioso, ele não precisa de um PhD para dizer. Tem coisas que são óbvias na vida do crente, mas nem sempre aquilo que é óbvio nós queremos fazer, nós queremos praticar. E esse é o grande desafio, por isso que ele diz, se você sabe o que deve fazer e você não faz, você peca, porque você sabe o que deve fazer. Pecar é, você erra. Nós falamos para nossas crianças sobre pecar, é isso, você erra. Quando você sabe o que deve fazer e você não faz, você está errando. Porque você sabe. Ah, mas eu não senti no meu coração. Você não tem que sentir. Você não tem que sentir. É verdade, você vai sentir tudo que é ruim. Ah, eu não fiz isso porque eu não senti no coração. Você não tem que sentir, você tem que obedecer. Você tem que obedecer. Sabe por que muitas vezes os relacionamentos dão errado? Principalmente jovens, adolescentes. Porque primeiro o negócio no coração, né? Tem que sentir. Sinto o coração, o coração começar a ficar agitado, a paixão. Então, quando isso está de uma forma avassaladora, então é isso que é correto. Não. O relacionamento, por exemplo, é algo racional. É algo racional. Jaime Kemp diz que a relação é quando você deveria fazer uma entrevista com a pessoa que você pretende casar e dizer o seguinte: então, senta aí, vamos lá, vamos conversar. O que você pensa sobre finanças, política, dinheiro, família? O que você pensa sobre isso? Igreja, o que você pensa? Ah, tá bom, deixa eu ver aqui. Na Bíblia. Ah, tá por fora, então esquece. Vai procurar sua turma que não é comigo que você vai ficar. É isso, irmãos, é isso. Isso é óbvio, coisa óbvia. Que isso que deve acontecer. Então, a atitude de tirar Deus de cena é uma atitude maligna. E se nós sabemos que a vida é frágil, que não podemos excluir Deus dos nossos projetos, e por vezes nós fazemos a nossa vontade, nós terminamos pecando, desobedecendo.
É como se Deus estivesse dizendo para nós: o que eu estou pedindo para vocês é tão óbvio, e vocês não conseguem cumprir o óbvio. Meus amados irmãos, é preciso que nós tenhamos uma reflexão. Como tem sido a sua vida de planejamento? Como é que está o teu planejamento? Onde está Deus? Nos teus projetos, nos seus negócios, na sua vida? Você tem considerado ao Senhor em tudo aquilo que você vai fazer? Nas suas decisões? Ou você pensa apenas nos resultados e não nas consequências das suas próprias decisões? Que Deus nos ajude nos nossos projetos, no ato de planejar a nossa vida, no ato de tomar as nossas decisões, que nós nos lembremos, a nossa vida é frágil. Deus está no controle das nossas vidas e que tirá-lo do nosso projeto de vida é uma atitude maligna, é uma atitude que nos distancia de Deus e não glorifica o próprio Deus. A nossa atitude deve ser: Senhor, o meu projeto é esse, o meu planejamento é esse, Senhor, é da tua vontade, vai te glorificar, vai abençoar a minha família. Não faça com que eu decida nada a partir dos desejos do meu próprio coração, mas que a minha mente e coração seja cativa à tua palavra, que é santa, que é reta, e que assim o Senhor nos ajude como povo de Deus, em tudo o que fizermos, consultarmos ao Senhor sobre a sua vontade nas nossas vidas. Nos coloquemos de pé, vamos orar ao Senhor.